E assim, aproveitando esse comecinho, só se apresenta pra galera. Vai que tem algum desavisado que não tá assistindo o jogo Exatamente. e não te conhece. Vocês falaram da nova geração, mas é mais ou menos. Eu sou 88, geração 88. Só a carinha de novinha, assim, que a gente vai tentando. Prazer, gente. Eu sou Yara Fantoni, sou jornalista, sou mineira, sou de BH, sou galo. Apesar da minha família ter toda uma história no Cruzeiro, o povo fala que as pessoas ficam se remoendo no caixão quando descobrem que eu sou atleticana. Aqui em São Paulo acharam que eu era palmeirense por muito tempo, porque quando eu chego aqui em 2018, né, eu trabalhava na Band Minas, venho pra São Paulo, é a época que o Palmeiras vai assim, ó, minando. Aí fiquei 5 anos na Band aqui de São Paulo, 5 anos e pouquinho. Então a gente pega a época do Mundial do Palmeiras e tudo mais, tudo brasileiro. Mundial do Palmeiras? O Mundial Não, do Palmeiras disputa, jogou. dois O Mundial do mundiais Palmeiras seguidos. jogou. Dois disputou. mundiais seguidos. O Mundial do Palmeiras Os jogou. cornetas já ficam de plantão, Chelsea lá na final. Aí tem o Tigre, aquela confusão toda. E aí, depois, né, disso, saio, faço Comebol. E aí a gente começa essa brincadeira do novo mundo que a gente fala, do tal do digital. Que as pessoas falam, você é influencer? Eu falo, eu sou influencer de tabela. Porque o jornalismo começou a migrar muito pra internet, numa época... Eu falo, quando eu cheguei na Band aqui, as pessoas nem ligavam pro canal de YouTube da Band. Sim. Né? E eu ficava no próprio Mundial do Palmeiras, quando teve a oportunidade, quem vamos levar? Vamos fazer o casting. Eu falei, deixa eu ir como só repórter de mídia, da rede social. Então a gente pensava sempre numa live do Instagram do Jogo Aberto. Era a época que o Instagram tava começando a rodar e tudo mais. E eles, não, imagina. Acabou que eu fui fazendo a rede social, mas no final eu fechava o Jornal da Band, Jogo Aberto, entrava nos links ao vivo, porque assim, era difícil o entendimento de que a rede social realmente tinha um valor e que teria que levar alguém pra fazer isso. Que é um Demoraram, canal, né, as que é um TVs. canal. Os veículos mais tradicionais acho que demoraram um pouco pra Sim, pegar sim. isso, né? E até é difícil na redação isso, É. porque a partir do momento que os repórteres começam a ter visibilidade, antes você assistia, comprava uma revista porque você quer assistir aquele programa. Eu quero comprar e ler aquela revista. Hoje você quer o colunista. Exato. Hoje você quer a pessoa. Então eu lembro que foi, acho que esse Mundial e depois a Champions League foram os primeiros eventos que eu comecei a ir, mesmo ainda estando na Band, e às vezes pedi uma folguinha pra ir, porque algumas marcas já procuravam pra você produzir um conteúdo. E dependendo o conteúdo, quanto você ganhava ali, era o seu salário do mês. Aí você falava, peraí, amigão, vamos ajeitar essa conta aqui, porque no final das contas tá dando bom pra esse lado. Então eu acho que é um pouco disso, né? É o novo momento do jornalismo, mas que eu acho que a gente não pode se perder também. Claro. E a gente tem um compromisso muito grande com a notícia, com as pessoas que a gente entrevista, né? Porque eu acho que, assim, nesse mundo dos cortes, qualquer corte que a gente faz, a gente compromete um jogador, a gente compromete uma família. E eu acho que tem uma onda ali de tudo que você... É polêmica, é dancinha, é você falar mal de homem, tudo isso te dá uma visualização maior, né? Então, eu tava assistindo o filme, Digital... que fala, né, como hoje as plataformas já sabem e elas incentivam esse lado. Exato. Então eu sou uma defensora de que a gente, sabendo que a gente tem gatilhos, né? Quando a gente tá bravo com o nosso time, a gente já tem aquele gatilho de ir no impulso. A gente tem que ter cuidado, porque a gente é responsável por tudo que tá ali sendo proveniente na rede. Então, apesar de estar nesse jornalismo independente, a gente quer crescer nas redes, Instagram, TikTok e tal, eu quero ter esse cuidado de, vamos massacrar aquela pessoa? Vamos pensar em quem é o ser humano que tá ali. Então, quando eu faço essa migração e tento hoje ir muito pro YouTube, porque você tem uma possibilidade maior de tempo, né? De você estar aqui batendo um papo, 1 hora. Você não vai conhecer um trecho da Yara. Você vai conhecer um pouco mais dela. Você trazer um pouco mais da verdade. Sim. E não só um corte, porque aquilo ali vai hypar. Esse negócio de hypar me irrita um pouquinho. Sim. Perfeito. Bom, fica aí o corte perfeito né? Sobre explicação de como se comportar nas redes. E é uma das coisas, assim, mais difíceis nesse momento, eu acho, também, de transição, o jornalista se colocar e seguir mantendo o valor do jornalismo em si, né? Porque, como você falou, tem muito influencer, não tem problema nenhum, a pessoa pode ter ali o seu lado divertido ou ter conquistado o seu espaço porque é engraçado, qualquer coisa assim, tem um jeito específico, só que ainda a gente precisa prezar em algum momento pela informação correta, pelo dado estatístico, enfim, ou pelo olhar que o repórter vai ter, né? Porque muitas vezes a gente pega situações em que, mesmo sem massacrar a pessoa, sem fazer uma destruição da imagem ou não,
Mas o jornalista precisa fazer uma pergunta que é mais difícil, uma pergunta que é mais dura, uma pergunta que às vezes a pessoa provavelmente ela não quer falar daquele assunto, mas o torcedor quer que fale sobre o assunto. E um influencer não vai trazer isso, né? Não vai trazer esse tipo de abordagem que o torcedor se interessa também, né? Eu tenho uma experiência que pra mim ilustra muito isso. Na final do Mundial agora, a gente teve Fluminense e o Manchester City, e o Fluminense comete falhas defensivas. E a primeira falha defensiva ali que é comprometedora é do Marcelo, que é ídolo do clube e que joga muito. Pra mim, o Marcelo é um cara diferenciado. Então, quando vem o Marcelo pra eu fazer uma entrevista com ele, pra mim, eu posso brincar, eu posso falar o que for, porque esse é um pouco do meu jeito, é de trazer um pouco de descontração, é de pegar um pouco da leveza e até nessa leveza tirar aquilo que talvez no duro você não tira. Mas aí, quando eu fui falar do problema defensivo, foi a mesma pergunta que eu tinha feito com o microfone FIFA pro Fernando Diniz. E o Marcelo, ele ficou completamente, assim... A resposta dele, se não me engano, foi... mas aí você fala de setor defensivo, você compromete o Nino, o Felipe Melo, Samuel Xavier... Blá. Comprometo. Mas eu preciso, numa final de Mundial, ditando que o gol foi muito rápido, que foi uma falha defensiva, perguntar sobre isso. Então, assim... Pode ser que o Marcelo nunca mais fale comigo. Pode ser que o Marcelo nunca mais me dê uma entrevista em relação a isso. Mas como profissional, eu tenho um compromisso com as pessoas que estão ali esperando o melhor da Yara. Então eu lembro que acabou aquela transmissão e depois o Cazé na live até falou: não, mas estamos falando do problema defensivo como um todo. E depois eu liguei pro meu diretor e falei: e aí? Qual é a linha editorial que a gente vai levar aqui? Porque a própria Cazé permite que você seja mais descontraído. Mas a partir do momento que você faz esse tipo de pergunta, você também tá criando uma barreira ali que pode vir alguém do clube e falar: pô, te dei o jogador ali e a gente tá nessa parceria, mas que tipo de pergunta que você fez? Aí eu fui no assessor depois, falei: não, tudo bem, o Marcelo é um pouco assim, tá tudo tranquilo. Mas tem hora que você tem que fazer tipos de pergunta que você não vai poder ser brother do jogador o tempo inteiro. Você tem que ser... E eu acho que é a mesma coisa. Se eu falhar como repórter, e se eu der o jogador vai vir em cima de mim. Claro. Ele vai me cobrar, o clube vai vir pra cima de mim pra querer uma resposta. Então, eu acho que é esse compromisso que às vezes a gente não pode se perder quando se trata de um jornalista ali. Não acho que mas não pode brincar, não pode, você pode fazer o que você quiser. E uma falta de... com verdade. E uma dificuldade de entender o papel do jornalista, né? Porque muitas vezes eu acho que o jogador, assim, o torcedor também confunde, por exemplo, sei lá, o Fluminense no Mundial. A imprensa toda tem que torcer pro Fluminense ganhar. O cara pode até querer que o Fluminense ganhe, porque, enfim, uma reportagem sobre o título Brasil, né? vai ser melhor pra todo mundo, né? Falar sobre a vitória e tal. Só que o jornalista não tá pra passar pano, né? Que nem você falou, foi um erro cometido. O assunto é o erro, não tem jeito, né? E eu acho que assim, até no entretenimento, porque eu acho que hoje o jornalismo, eu falo, o sucesso do jogo aberto é por quê? Porque tem o futebol, mas porque tem o entretenimento. Então, hoje, antes você esperava o seu jornal chegar em casa pra você ler a notícia. Hoje acabou o jogo, você já leu a notícia, então assim, por que no dia seguinte eu vou assistir a um programa se eu já sei toda a notícia, eu já sei toda a repercussão? Então, por quê? Porque eu quero escutar alguma pessoa, eu quero ver a resenha, eu quero ver a zoação. A cara do outro que perdeu. Eu quero ver aquele tipo de reação. Por isso, hoje, os hacks, né, bombam tanto. As pessoas querem ver isso. E eu acho que, até no entretenimento, quando eu vou fazer bastidores de jogos, eu tive um exemplo claro também. Fui fazer na Arena MRV, Atlético e Cruzeiro. Pô, eu sou atleticana, na Arena MRV, chego lá, posto uma fotinha, tô em casa. Pô, não tem cruzeirense ali. Então, o cruzeirense, ele tá... O que ele quer ver? Ele quer ver depois, se o que aconteceu, né? O Atlético acaba perdendo, ele quer ver o atleticano triste dentro da Arena MRV. E eu, como atleticana, não posso tirar isso do conteúdo. Eu tenho que mostrar que o atleticano se ferrou ali. Ficou triste. Aí, por exemplo, foi um jogo que o Atlético tá correndo o risco de tomar punição, porque teve copo no gramado. Pô, eu tenho imagem de copo do gramado. Não, eu não vou colocar porque eu sou atleticana e eu tenho... Não, eu não tô recebendo dinheiro do clube. Né? Eu acho que a gente tem que manter um discernimento de, pô, teve isso, o que aconteceu? Foi isso? Pô, aí tanto que pra mim doeu, eu tive que fazer a capa que foi: o cabuloso amassou dentro da Arena MRV. Eu digitava aquilo e falava... É raro, mas acontece amassou. muito. Mas assim, pô, teve um torcedor atleticano que eu vou perguntar pra ele qual que é o placar do jogo, e ele brinca e fala assim: 2-0 pro Atlético. Eu falei, cara, não vai deixar escapar esse cara. E aí todo mundo, meus amigos, mandavam exatamente esse corte. Eu falei, esse cara deve querer me matar. Mas assim, é um compromisso que eu tenho, é o resultado que eu gostaria de ver? Não. Mas mesmo no entretenimento, eu tenho que mostrar que houve uma vitória do Cruzeiro, que teve copo no gramado. Então, assim,
isso é você tentar trazer o jornalismo com um pouquinho de entretenimento, e é o que eu tento, colocar um pouco do meu jeito. Porque, pra mim, o futebol é tática. Eu acho que até o Fernando Diniz deu uma entrevista falando disso. Pô, se for pra ganhar, levantar troféu, perder... O futebol não pode ser só isso. Sim. Então, eu acho que é desde o momento que você sai de casa, que você liga pro seu parceiro e fala, ó, vamos tomar uma ali, Claro, vamos o ambiente encontrar do ali. estádio, tudo E aí, isso, né? você vai levar... Tem pai e filho que não conversam, mas eles vão pro jogo junto. Então, não existe nada que conecte mais, pelo menos pra mim, no mundo do que o futebol. Exato. Você pode pegar a classe A do diretor, dono de empresa. Se ele é um palmeirense, dá uma camisa dele autografada do Abel Ferreira pra ele. O cara pira. Então, assim, eu acho que vai além. O futebol, ele nunca vai ser só as 4 linhas. Exato. Então, hoje, meu objetivo é querer mostrar pras pessoas que o jogo é muito maior do que isso, né? É um cara que ele tem uma superação, que ele tem uma deficiência e que ele vai pro estádio, é um momento dele de lazer, que ele desestressa. Eu acho que o futebol no Brasil é muito isso pra gente. Sim. Aham.